vamos falar de dúvida. Ora, dúvidas todos nós temos, né? A dúvida permite-nos, quando nós somos pequeninos, aprendermos, por isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Mas a dúvida pode se tornar um problema, uma perturbação. É isso que nós vamos falar hoje. Vamos desconstruir a dúvida. Por isso, dúvida é quando nós temos uma questão sobre algo que não conhecemos, é quando temos dificuldade em acreditar em algo, é quando suspeitamos de algo, quando temos receio de algo, é quando as nossas crenças não abrangem o que nós queremos saber, ou quando estamos com muito ceticismo, não é? Quando não estamos convencidos. Por isso, a dúvida abrange tudo isso. Claro que a dúvida pode ser potenciada. Por exemplo, dúvida mais medo, não é? Torna uma dúvida maior, mais ameaçadora. Dúvida mais curiosidade torna a dúvida mais a dúvida maior, mas com um objetivo melhor. A dúvida mais a provocação torna também a dúvida maior, não é? Porque nós podemos estar a provocar no sentido da sensualidade ou provocar no nível, ao nível do conhecimento. Não é? E qualquer tipo de provocação onde contenha a dúvida, aumenta a dúvida. Ou também, quando é a dúvida mais desafio, quando nós desafiamos alguém para algo onde a dúvida seja que exista das duas partes, não é? Também potencia a dúvida. Por isso, a dúvida em si é um processo, não é? Que nós queremos saber algo, satisfazemos a nossa curiosidade, a nossa dúvida acabou. Isto é o bom da dúvida. As crianças, quando querem aprender, fazem muitas perguntas, há algumas até absurdas, as tais que nós dizemos que são infantis, mas que têm lógica, porque eles estão a trabalhar na tentativa e erro, né? Estão a fazer várias perguntas para chegar à dúvida que têm, porque eles ainda não têm o processo mental completo, organizado, então precisam de mais perguntas para chegar a... O problema é que isto é normal na criança, mas não é normal no adulto, não é? É isso que nós agora vamos ver. Alguém disse em tempos que se nós quiséssemos perder a tranquilidade, devíamos adotar uma dúvida. Ora, aqui está, não é? Porque uma dúvida pode dar cabo de tudo. Pode dar cabo de uma relação, pode dar cabo de uma família, pode dar cabo de um trabalho, de um negócio, pode dar cabo de um país, pode dar cabo de uma raça, não é? Porque a dúvida está na base de tudo o que o ser humano fez de bom, mas tudo o que o ser humano fez de mau. Não é? A dúvida é como uma arma, é conforme quem a usa. Por isso, nós podemos ter dúvidas de nós, das nossas capacidades, das nossas competências, a tal autoestima. Podemos ter dúvida do outro, não é? Com quem nos relacionamos, desconhecido, amigo, a relação amorosa ou familiar. Podemos ter dúvidas da sociedade, não é? Hoje em dia o que mais existem são movimentos que andam neste registro da dúvida, que são os movimentos extremistas, não é? 880, o racismo, o sectarismo, quando queremos isolar determinado grupo. Por isso, a dúvida em si está aqui nestes movimentos. Ou também pode haver a dúvida na investigação, não é? Por exemplo, a dúvida agora é que está a mover milhões de recursos a nível mundial para encontrarmos a cura para o vírus Covid-19. É a dúvida que estão a questionar vários medicamentos, várias maneiras de chegar à cura. Por isso, a dúvida existe. A pergunta é, porquê é que existe a dúvida? Não é? Para que é que ela serve? Qual é a finalidade? A dúvida, em termos de processo mental, é o que nos ajuda nas tomadas de decisão. Por isso, se nós tivermos dúvidas e as analisarmos, nós podemos ter decisões mais acertadas, mais informadas, mais competentes, mais abrangentes, mais justas, não é? Porque quando nós temos uma dúvida, supostamente depois vamos ver quais são as respostas, o leque que nos põe à nossa frente. Claro que, conforme o que nos põe à nossa frente, a nossa dúvida pode ser satisfeita com um erro, não é?
Por exemplo, hoje em dia as fake news, que vemos tanto nas redes sociais, não é? É fruto disto. Há dúvidas e alguém quer que nós continuemos a alimentar a dúvida ou que ela não fique totalmente satisfeita. Então, a resposta que nos dão nunca é satisfatória. Claro que a dúvida pode tornar-se uma perturbação. Existe a perturbação obsessiva compulsiva, que são aquelas pessoas que na prática isto é uma perturbação de verificação, e as pessoas têm que estar sempre a verificar, por isso ficam sempre na dúvida de se fecharam a porta do carro, se fecharam a porta do carro, se deixaram o gás aberto, se deixaram as janelas fechadas, estão sempre na verificação. Isto é uma perturbação que desorganiza as pessoas e torna a vida das pessoas um suplício, não é? Mas, na base de tudo isto está a dúvida, porque a pessoa não sabe, não tem a certeza se fez. Apesar de muitas vezes fazer 20 vezes. Mas, neste tipo de perturbação, a resposta, por isso a compulsão de repetir, está a recompensar a obsessão. Por isso eles continuam. Por isso é uma perturbação. Vamos desconstruir isto em idades. Nas idades a dúvida é boa porque tem a ver com a curiosidade e com a aprendizagem. Quanto mais dúvidas a criança tiver, mais aprende. Nos adolescentes, a dúvida é algo motivador. Quanto mais dúvidas eles tiverem, eles já conseguem procurar as respostas e mesmo fazer comparativos. Não é? Eu tenho esta dúvida, aquela pessoa tem aquela dúvida. Não é? Qual é a diferença da minha dúvida com a dúvida do outro? Não é? E muitas vezes a resposta da dúvida do outro pode corresponder à nossa, ou não, e nós continuamos à procura. Já tem este processo de procura mais assertivo. Nos adultos, a dúvida tem a ver como é que em criança e adolescentes a pessoa foi construída. Por isso é isso que nós vamos falar mais daqui a bocadinho. Nos idosos, há muitas dúvidas, não é? Porque para já têm, a idade já lhes pesa, já estão a perder muitas capacidades e basta, por exemplo, perder a visão ou a audição e a dúvida aumenta, não é? Porque não ouve bem, não vê bem. Não é? Não é normal os idosos serem as pessoas que podem mais facilmente ser enganadas, não é? Porque a dúvida pode ser uma arma para os enganar. Temos de ter muito cuidado com essa situação. Isto tudo vem de como nós somos construídos. Por isso, viver com mentirosos é aprender a ser um. Ou aprender com mentirosos é viver a ser um. Os pais, pai e mãe, têm que ter muito cuidado, porque as crianças aprendem tudo quando são novos, não é? E se eles são mentirosos, ele ou ela, se esse é o registro normal, se aos filhos dizem uma coisa e fazem outra, se têm vários filhos e são diferentes com qualquer um deles, uns podem e outros não podem, se as regras são estas, mas todos podem deixar de a cumprir, se os castigos são estes, mas não são aplicados, tudo isto aumenta a dúvida, não deixa a criança segura. Por isso, quanto mais dúvidas for lançada na idade mais recente, por isso, quanto mais novas as crianças são, maior esta dúvida fica para quando as pessoas chegam a adultos, não é? Todos nós temos dúvidas, não é? Em adultos. O problema é quando isto se torna o nosso maior problema. E é isso que nós vamos ver, porque muitas vezes nos gabinetes de psicologia, nós especialistas recebemos aqui muitos casos que, na prática, está tudo resumido à dúvida, não é? Já vamos ver aqui que casos é que são. Por isso, ter dúvidas é natural, não é? O anormal é quando nós nunca ficamos satisfeitos com uma resposta. Por isso, nós temos dúvidas, dão-nos a resposta e nós nunca ficamos satisfeitos com ela. Ora, aí está. Passa a ser um problema. Por isso, nas relações, ora, aqui estão os casos que nos consultórios de psicologia acontece muito, na parte relacional, as dúvidas é o que causam os maiores problemas. Porque geralmente está na dúvida de todos os medos, ansiedades e fobias das pessoas. Está na base do ciúme, está na base dos comportamentos agressivos, está na base da indiferença, está na base da mentira, está na base da posse e está na base das mortes. Né? Por isso, se vocês virem, tudo isto que eu acabei de dizer, na base está a dúvida.
Porque a pessoa, como não tem certeza, tem mais medo. Quando não tem certeza, fica mais ansiosa porque está a antecipar o futuro de qual não tem nenhuma certeza. Quando tem ciúmes, não tem a certeza se a pessoa tem outra pessoa ou não. Quando há comportamentos agressivos, são as pessoas que verbalmente têm dificuldade em verbalizar, então são mais físicos. Então, são mais agressivos. Na indiferença, se a pessoa nos estiver sempre a mentir e nós temos sempre dúvidas, nós ficamos indiferentes. Na mentira, a mentira está na base de qualquer dúvida, não é? A posse, não é? Porque a posse está relacionada aqui com os ciúmes, não é? Por isso é importante nós vemos que na posse tem aqui a base as dúvidas, não é? Tu és minha e de mais ninguém. E depois todos os comportamentos que fazem o cerco à pessoa. E as mortes. Quantas mortes as pessoas não foram mortas, e vemos na televisão, porque as pessoas tinham dúvidas se elas eram fiéis, se mentiram, se roubaram. A dúvida está na base de muita coisa no nosso dia-a-dia. Na relação, nós temos de ter muito cuidado. Ora, vão lá ver os vídeos que eu fiz sobre como escolher a pessoa certa, porque na base da relação é que nós vemos se vai haver dúvidas no futuro ou não. Porque as duas pessoas que vão ter uma relação têm que ter as mesmas crenças e os mesmos valores. Porque se não tiverem as mesmas crenças e os mesmos valores, a dúvida vai sempre existir nos comportamentos deles. Uma pessoa na relação dar a outra por garantida, né, vai criar sempre dúvidas, né, porque aí está a tal a situação de posse e de tu és minha. Né? O não haver respeito, não é? Está na base dos ciúmes e do comportamento de posse, não é? Também é algo que os separa e que vai criar dúvidas. Quando as pessoas não valorizam o outro no sentido do emocional ou do físico ou do afetivo ou do sexual, por isso as necessidades do outro não são importantes, ou quando não há reciprocidade. Ora, vão lá ver o vídeo que eu fiz sobre a reciprocidade. Por isso, a dúvida está na base de tudo isto. Porque quando a pessoa entra no registro da dúvida, tem um público maior, não é? As mulheres, quando têm ciúmes e desconfiam do marido, se juntarem com 2 ou 3 mulheres, têm logo público, porque muitas delas já experienciaram a mesma dúvida ou a mesma situação, não é? Por isso, isto também dá público e as pessoas veem o público como recompensa, continuam a fazer a mesma coisa. A dúvida faz negócios a nível mundial fabulosos, não é? Basta ver, olha, as fake news é um negócio feito à base da dúvida. As revistas cor-de-rosas, né? As pessoas famosas, as vidas que levam, tudo isso, é tudo baseado nas dúvidas, não é? Porque nós temos dúvidas se as pessoas têm aquilo, o que é que não têm, o que é que compraram agora, com quem é que andam. Está tudo, nós questionamos e eles satisfazem as nossas dúvidas, ou não. A política, não há maior arte do que a plantarem-nos dúvidas, não é? As farmacêuticas a nível mundial, que é um dos maiores negócios do mundo. Basta ver, por exemplo, com o Covid agora, não é? Os negócios que se fazem à base de as pessoas não saberem quais são, por exemplo, os efeitos secundários de determinado medicamento ou se o medicamento serve para alguma coisa. Porque há milhões de medicamentos que não servem para nada, são simples placebos. Mas, como já criaram marca, já criaram mercado, continuam a ser vendidos e as pessoas continuam a tomar aquilo. O armamento, não é? E as guerras está baseada na dúvida, não é? O negócio das drogas e das prostitutas, que são os 2 negócios mais lucrativos a seguir ao armamento, está baseado sempre na dúvida, não é? Por isso, a dúvida, se nós virmos bem, está sempre presente na humanidade, no nosso contexto e no nosso dia-a-dia. Todos os dias nós temos dúvidas saudáveis, de aprender e de satisfazer a nossa curiosidade, mas também podemos ter estas dúvidas más, as que nos dão medos, as receios, não é? As que não nos deixam ser funcionais e estarmos numa boa relação com o outro. A nossa intervenção de especialistas é sempre através da autoestima. Temos que fazer aqui uma regressão aos estádios da adolescência e da criança da pessoa, para vermos aonde foi que a pessoa teve a dúvida como a aprendizagem nuclear. Porque a dúvida aprende-se. Ora, eu disse, se nós tivermos pais mentirosos, não é? Aprendemos e repetimos.
Por isso, em determinada altura da nossa vida, nós aprendemos a dúvida, depois repetimos-la. Temos que empoderar a pessoa, dar-lhe confiança das suas competências, das suas capacidades e da sua pessoa. E temos que analisar aqui o contexto da pessoa, não é? Onde ela está inserida e quem está no contexto. Porque a pergunta que eu, pessoalmente, especialista, quando tenho alguém que tenha dúvida como a problemática maior, é a quem é que a dúvida interessa no contexto da pessoa. Porque muitas dúvidas que nós temos são-nos plantadas por pessoas que pretendem que nós estejamos na dúvida. Quem é que tem interesse? Quem é que beneficia? Não é? E são as perguntas logo que nós temos que saber, porque localizamos logo a origem do que nos está a perturbar atualmente. Não muda o nosso passado, não é? Mas se resolver já o problema imediato, nós depois temos que fazer a tal regressão aos estádios e irmos mudando os padrões e os comportamentos. Mas tenham atenção, nos vossos contextos familiares, relacionais, amorosos, profissionais, há muita gente que lhes interessa que vocês tenham dúvidas. Porque a dúvida abrange muita coisa, como vocês viram, não é? Por isso, se eu tiver uma certeza, eu digo um sim ou digo um não. Se eu tiver uma dúvida, eu digo um talvez. Ora, o talvez dá para muitas coisas. Não é? Por isso, tenham atenção que a dúvida é algo que é bom num processo de aprendizagem normativo, normal, mas pode ser o vosso maior problema.